Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Fiz um vídeo agorinha pra vocês e acabei na minha timidez, esqueci o fone, esqueci de ligar o fone. É assim mesmo, gente, estou gravando aqui, no meu intervalo. Ai, gente do céu. No meu intervalo, morrendo de vergonha. Mas eu tenho que gravar pra vocês, porque lá em casa, essa semana eu tô sem poder gravar, né? Aí eu digo, eu vou aproveitar o intervalo do meu almoço e vou vir gravar aqui pra vocês, sabe? Eu gosto muito de conversar com vocês. E hoje a gente vai debater um tema que é bem importante sobre as palavras. Como que você quer prosperar? Você já se perguntou o que é que você fala no seu dia a dia? Então, eu trouxe alguns exemplos, gente, biblicamente. A palavra tem poder sobre nós, sobre tudo que a gente fala. Vou falar aqui algumas palavras biblicamente, morrendo de vergonha, gente. Mas é um desafio para mim, gente, que pra gente vencer a timidez, a gente tem que enfrentar ela. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida em relação ao público, a quem tá passando aqui, gente, é onde eu estou, gente. E se vocês estão vendo, é enorme aqui, porque quando eu estou na Universidade Federal da Paraíba, é gigantesco, é aluno direto passando aqui. Mas se não for agora, não vai ser nunca, né, gente? Então a gente tem que fazer dessa forma mesmo. Então hoje eu vim falar um pouco sobre o poder das palavras. E quando eu, assim, era um pouco mais jovem, gente, eu nunca fui muito de chamar palavrão, gente. Realmente eu nunca gostei. Mas assim, eu notava que eu era muito negativa, desde sempre. Para tudo eu era negativa. Era negativa para acreditar nos meus sonhos, era negativa para vender, qualquer coisa que seja, era negativa para mim mesma. Então, assim, uma das coisas que me transformou também foi ser mãe, né? Como vocês sabem, gente, meus braços estão doendo aqui segurando, segurando o celular. Mas, assim, depois que eu me tornei mãe, percebi muito o poder das palavras, porque a gente que profere palavras para nossos filhos, a gente tem que ter muito cuidado, gente. Eu noto que tem muitas mães que às vezes proferem palavras muito fortes para os filhos e às vezes acontecem coisas que nem elas imaginam. E a palavra é uma coisa que ela tem um poder surreal de vibração, né? Você pode ver que até os nossos sentimentos mudam de acordo com a nossa palavra. É só você fazer um teste. Quando você diz assim, ah, eu sou feliz, eu sou grata, eu sou próspera, eu consigo. Depois que eu mudei muito minhas palavras, muita coisa boa aconteceu. Agora, quando você diz que não consegue, pode ver que sou negativo, gente. Mas é isso. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, biblicamente, de coisas que fazem parte da gente, que a gente está passando aqui nesse momento, gente. Mas é isso, a gente tem que enfrentar, né? É assim que a gente vira YouTube, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui da Bíblia. Vamos lá. Eu peguei aqui para que vocês vejam que não é invenção da minha cabeça. São coisas que já vêm da Bíblia. A palavra vem. Deus criou a natureza tudo com a palavra, gente. Tudo. Então, vou dar alguns exemplos aqui, ó. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida. A língua, gente, tem poder sobre a vida, viu? Isso é em Provérbios 18:20. Segundo, disse Deus, haja luz e houve luz. Como foi que Deus formou o mundo, gente? A primeira coisa que foi verbalizar, foi a palavra. Então, por que que a gente acha que nossa palavra não tem poder? Tem muito poder, mas de preferência de formas positivas. Porque eu penso assim, muita gente que, eu quero conseguir as coisas, mas passa o dia reclamando, passa o dia falando um monte de coisa ruim. Eu não consigo, isso não presta, o carro não presta, a casa não presta. Gente, nos meus primeiros vídeos, quando eu fiz, eu tenho muitos exemplos. Eu era muito assim, eu era muito negativa, gente. Posso lhe dizer que eu me transformei numa pessoa. Eu não vou dizer a vocês, não sei, vou ser hipócrita, nem dizer que eu tô 100%, nossa senhora, eu sou a pessoa mais melhor do mundo, não. Mas eu creio que depois que eu conheci a lei da atração, para mim a lei da vibração, eu melhorei demais, demais, assim. Minha vida, assim, deu um salto gigantesco, principalmente espiritualmente e mentalmente. Eu acho que palavras realmente elas soam demais. Pronto, gente, vou dar um exemplo para minha mãe também, que está passando os tratamentos aqui, onde eu trabalho, que é no HU, próximo da Universidade Federal. E como eu trabalho num lugar que tem muita energia pesada, porque tem doença, tem pessoas ali que estão precisando, assim, eu sempre falo para minha mãe, a senhora já está curada, a senhora já está bem. Nunca pense o contrário, mas porque eu entendo, gente, porque ela já vem com a crença enraizada de que quando está doente tem que ter atenção. Só que para a gente que está com qualquer coisa que seja, a gente tem que verbalizar que já está bem, que emana saúde, que meu corpo emana saúde, que ela está passando um tratamento, gente, de suspeita de câncer, minha mãe. Foi um baque no começo para mim,
Eita, eu botando o dedo aqui, normal, não tô acostumada a mexer em câmera assim. E assim, a primeira coisa que veio na minha mente só foi besteira, gente. A primeira coisa quando eu soube da notícia, eu sou ser humano, sou humana, e eu desmoronei. Na primeira, quando disseram assim que eu suspeito de câncer, porque minha família quase toda morre dessa doença, né? Mas eu disse, eu não vou me deixar levar por pensamentos negativos, porque pensamentos negativos só deixa a gente para trás. Não vejo nada de bom, pra falar a verdade. Sabe, não avança, a gente nunca avança em nada quando a gente passa o dia falando coisas negativas. Vou dar um segundo exemplo biblicamente, gente. Disse Deus que haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Pois o Senhor, quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbio 2:6. Então, gente, a Bíblia já mostrava desde cedo de que a gente tem poder sobre a palavra. Então, por que que a gente sempre quer falar coisas negativas? Então, escolha bem as suas palavras, porque eu era assim, gente. E quando eu percebo o principal para a gente, eu acho que é o discernimento. É o discernimento da gente saber que está falando de coisas ruins no dia a dia. Quando você tem discernimento, você troca por coisas sutis. Ah, não, eu consigo, eu quero. Eu estou chegando perto do objetivo. Eu falo muito para minha filha, gente. É uma coisa que eu trabalho muito sobre essas palavras é com minha filha, porque como ela é pequenininha ainda, tem 3 anos, às vezes ela fica assim, ah, mamãe, eu não consigo, ah, fulana não sei o que, isso e aquilo. Aí eu sempre dou exemplos, não, você consegue, você é linda, é maravilhosa, é perfeita. Aí ela vai dizendo, ah, eu sou linda. Então, assim, eu já começo já desde cedo, porque eu sei o impacto que é na nossa vida a bendita das palavras, no sentido ruim, né, gente? Mas quando a gente começa a trocar, mentalizar, sabe? A verbalizar, tudo muda, porque acho que esse é o nosso sentimento que emana, gente, pra gente, o que é bom. E eu notei que desde que eu comecei a fazer esses mantras, essas meditações, as palavras eu vou trocando todos os dias, gente. É diário, não é uma coisa que é só um dia. Você não vai fazer só um dia e pronto, resolveu o problema. Gente, isso é para sempre. Eu sempre falo, se eu tenho 36 anos e ainda estou nesse processo de desenvolvimento, por que você acha que você já está pronta? Não tá, gente, não tá. Essas coisas demoram, a gente demora muito pra gente desenvolver pessoalmente, espiritualmente. Tudo é um processo, mas é uma coisa que se leva para a vida toda. Você tem que estar sempre ali, observando suas palavras, seus sentimentos. Então, se você perceber que tem palavras assim, que ainda soam muito longe para você, toque por palavras melhores. Por exemplo, quando eu vejo que é um objetivo que está muito longe para mim ainda, eu sempre coloco e digo assim: não, estou perto, eu agradeço processo eu estou vencendo cada dia mais. Estou grata por esse dia, pelos objetivos de hoje, sabe? Pela produtividade de hoje no meu trabalho também. Eu sempre gosto de agradecer. E eu notei que a gratidão é uma coisa que, assim, ela bula o lado negativo da gente. Gente, é impressionante. Sempre troca por palavras positivas. E se você quiser, é um conselho que eu dou, coloque gratidão no meio sempre. Em tudo, porque gratidão ela cura, ela é muito curativa, gente. Então, assim, o vídeo de hoje realmente foi só para conversar sobre você, sobre o poder das palavras. Porque eu penso assim, você quer prosperar. Como é que você quer prosperar só fazendo coisa negativa, escutando música que não presta? Sim, outro conselho, gente, que eu mudei muito também foi ambiente. Amizades. Quando eu noto que é uma pessoa que só tá falando coisa negativa, só fala em doença, só fala que não presta, que o governo não presta. E o mal do ser humano, infelizmente, é sempre culpar o outro, né? E depois que eu mudei isso, porque, gente, eu não vou mentir, eu era bem politiqueira, viu? Misericórdia, eu era daquela que brigava por política. Leseira. Pensa numa leseira, que a gente não ganha nada nessa vida, com gesto político, com essas coisas. A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. E você já pensou que ninguém tem poder um sobre o outro? É nós que nos responsabilizamos pela nossa vida. A gente tem mania de culpar o outro, porque é mais fácil, né? A gente se culpar. Isso é muito fácil, você colocar a culpa no outro, porque você se livra da sua culpa, né? Mas assim, aí eu vejo que as pessoas têm muito isso ainda de culpar governo, culpar, sei lá, hospital, culpar qualquer coisa que seja, com tudo. Mas a gente tem a plena responsabilidade sobre nós mesmos. Entendeu, gente? Então é isso. Vocês tenham muito cuidado com o que vocês falam, vocês vibram. Os nossos sentimentos, eles dizem muito sobre nós, dizem demais. Vocês podem perceber. Comecem a observar as palavras negativas, o que é que acontece no seu dia a dia. Na maioria das vezes só dá coisa. Quando você começa logo cedo, sem agradecer, você já começa. Ah, isso é ruim, isso não presta. Ah, que dia pesado, que dia ruim. É danado para acontecer só coisa ruim. Inclusive, até a palavra ruim eu falei agora, né? Você vê.
que não é fácil você burlar a mente, mas é possível, gente. Então é isso, a gente tá aqui para aprender, tá aqui para melhorar como pessoa. Inclusive eu estou agora nesse desafio aqui com vocês, gravando um monte de gente passando, mas para mim é um desafio gigantesco. Só assim que no futuro, quem sabe, eu faço mais vídeos na natureza, porque se tem uma coisa que eu amo, gente, é natureza. Não sei por que, eu acho que eu era passeio do sítio, porque eu amo demais natureza. Apesar porque também eu morei no sítio por 2 meses com minha avó. 2 meses só, gente, não queria nem voltar para casa, sabe? Mas é isso, gente, eu gosto demais de sítio. Não sei, natureza é uma coisa que me conecta. Eita, e eu bati, foi no coisa aqui, gente, eu trouxe até o fone aqui. Você vê que eu vim preparada, viu? Só para gravar esse vídeo para vocês. Então, isso foi feito com muito carinho, com muito amor. É só isso que eu vim conversar com vocês, é que vocês realmente pensem na vida, observem tudo que vocês falam, tudo que vocês fazem, músicas, ambiente, tudo isso faz muita diferença na nossa vida. E eu mudei demais, gente. E olha que eu só tô há 2 anos e pouco que eu comecei essas práticas, né? Todas essas práticas que eu falo aqui no vídeo, boas partes eu faço e boa parte é para que vocês possam fazer e testar. Eu acho que tudo nessa vida é teste, né? Se a gente não testa, a gente não sabe se vai conseguir, né? Mas é isso, gente. De coração, eu espero que vocês consigam prosperar na vida de vocês, sejam felizes e alcance tudo que vocês desejam, né? Mas comece pelas palavras, vamos trocar essas palavras benditas por coisas boas. Eu vou deixar aqui, gente, vou fazer o material, não sei como, de algumas palavras que vocês podem trocar no dia a dia que vocês podem falar e vocês podem trocar, são palavras mais sutis, que soam mais na nossa mente. Vou dar alguns exemplos aqui, vou deixar embaixo para vocês o material ou os exemplos mesmo, tá bom? Tá certo? Então, beijos de luz e até breve, viu? Tchau!